Ei, estamos aqui mais uma vez para o Drag Podcast, esse lugar tão fofo, tão bonitinho, nossa cara. Oi, Pietra Parker! Oi, Isabela Rio! Tudo bem, gente? Bem-vindo ao Pod Drag! E aí, The Drag querida? Pod, Isabela, é o contrário. Oi, gente. Todos esses anos aqui apresentando esse podcast, você ainda não aprendeu? É porque eu falo em português. Eu falei, gente, não dá bebida pra Isabela. Em Não português é diferente. Entendi. Bom, como a gente tá falando pra todos os públicos, Entendeu? Americans, portugueses, Brazilians, The Drag Podcast, o podcast da Dragão, então. Da Dragão. Da Dragona. Da Temos Dragoa. aqui a nossa Dragão. Oi, gente, meu nome é Isabela Rio. Eu sou amiga da Pietra Parker de vez em quando. Às vezes. A Às amiga vezes. tava com saudade. Não conta pra ninguém que a gente é amiga. Não conta, ninguém pode saber. Tá Ninguém. bonita hoje, hein? Tá bem fatalha, assim. Eu só acordei e vim. É, não botou nada, nem Nada. dá pra ver, amiga. Nada, Tá bem nada. natural mesmo. O que viemos fazer aqui hoje? Amiga, com certeza conversar com pessoas interessantes, incríveis, que fazem a diferença aqui nesses Estados Unidos da América. Miau. Você sabe que tem gente que fala assim, não sei se você já deve ter visto, todo mundo já ouviu falar isso, quando a gente fala, nos Estados Unidos da América. Ai, mas todo lugar tá na América, Brasil é América. Sim, querida, mas o nome do país é Estados Unidos da América. A gente vai fazer o quê? É. Vai mudar o nome? Fala Estados Unidos do Brasil também. Amiga, fala que eu tô bonita também. Eu falei que você tá Amiga, bonita. você tá Eu maravilhosa. dei a deixa pra você falar você também, gente. Ai, é porque tem coisa que a gente não precisa falar. É, a esfirra. Você está… Não sei. Eu olho pra você, olho pra esfirra e É fico quase com a mesma desejo coisa. de comer. Você olha pra mim, olha pra esfirra, é praticamente quase. gêmeas. E esse nome aqui na cabeça? Dá pra focar, gente, no meu nome? Foca neste nome. Personalizado. Gente, olha, vamos primeiro dar um beijo pro pessoal da Pizzaria São Paulo, que tá aqui com a gente nesse projeto incrível do nosso Drag Podcast. Muito feliz de ter eles aqui. Hoje trouxeram comidinhas e bebidinhas para o nosso querido entrevistado. Nossa, olha… Queridíssimo convidado. Eu preciso me conter, de verdade. Pietra não se contém. Eu tenho problemas de me conter quando vejo belezas. Mas assim. também não dá pra se conter. Olha essa beleza, Não dá. gente. Vamos receber então ele aqui com a gente. JD Neto, Jorge, hello. JD Neto, em todas as línguas. Jorjão, Não, em então, Brasil, né? Hello, gorgeous. Hello, Jorjão. Para! Oi, Não amor. fala assim. Pras duas. Vem, amor. Saco. Tudo bem? Mais pra mim do que pra ela. Oi, tudo bem, Jorge? Brincadeira, brincadeira. Fazendo merchan do livro. Jorge. E aí? Você quer que eu chame de quê? De Neto, de JD, de Não, Jorge? o que quiser, o que Jorge! quiser. Porque na escola, quando eu fui pro high school, era Jorge. Então, Vou chamar de Jorge. Eu vou chamar de Jorjão. tá. Pode tá. ser. Vou chamar de Tá Jor. bom. Jor. Jorjão. Aí Perfeito. de vez em quando eu falo Jor. Hey! Lindo. E aí? Yes. Pronto. Chama minha atenção. Obrigada, tá aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço. Tá lindo. A gente sempre vê o Jorge na balada à noite, né? Sim, sempre vai na A minha gente sempre se fe- vê na nas nossa trevas. festa. Hoje a gente tá Nas na trevas luz. a gente tá na luz e, Tô podendo nossa, contemplar a beleza sim. de vocês. eu nunca mais tão quero sair da lindas. luz, Não. porque realmente, Dá um com todo brilho. respeito. Cuidado com esse anjinho. Você é solteiro, falando nisso? Sou solteiro. Que interessante, né? Passa um Sou tom. legal. solteiro. Jorge, olha, gente, Jorge, JD Neto, escritor, artista, empresário, fundador de um projeto super legal que a gente vai falar também sobre isso, que é o Saved by the Page, que é um projeto super incrível. E a gente quer super falar sobre tudo isso, mas vamos falar do começo. Jorge, Da onde veio o de Jorjão? onde vem, Conta de pra que gente. comes? Somos, adoro. Eu vim de uma cidade… Podemos ser. Ok. Então, Podemos podemos ser. ser, somos, ok. Vim de Firminópolis, do interior de Goiás. Olha. Cresci, morei lá até os 11 anos. Aí eu vim pra Framingham, Massachusetts. Ah, veio criancinha, Nossa. então. Veio com a família toda? Sim. Pai, sim, mãe, sim, todo mundo. Sim, todo mundo. Por que que teve essa mudança? Vamos dizer assim, a gente veio atrás do sonho americano e a família teve uns imprevistos no Brasil. Entendi. E aí, Saíram fugidos, em praticamente, outras palavras. vamos. Veio todo mundo junto? tá. Ou veio- Meus pais vieram primeiro, eu e minha irmã viemos 4 meses depois. E aí moramos em Framingham, eu fiquei lá até os 18. Aí eu fui pra Flórida e comecei minha primeira empresa de design e já estava escrevendo nessa Gente, época. mas como assim, né? Tipo, com 18 anos? Você deu um 17. pulo aí, calma aí. Você deu um pulo aí. Vamos com Você veio pra cá com calma. 12. Calma, vamos lá. Pulei as Como foi o high tristezas do school? começo. Você Você foi já pra falava escola inglês lá no Brasil? Você chegou aqui, você teve que ir pra uma escola americana. Sim. Como foi essa adaptação? Eu sempre quis sair do Brasil. Com 10 anos de idade? Eu já sabia que eu ia sair do Brasil. Não. É muito louco eu falar isso, eu sei, mas eu sabia.
Gente. Como? Eu via. Primeiro, eu só via filme legendado. Eu não gostava de ver filme dublado desde criança. E eu sempre fui fascinado em histórias. Então, eu sempre soube que o mercado de história era aqui. E eu Não, lembro. peraí. Jorge, eu preciso te cortar um pouquinho. Pode cortar. Como assim sempre soube? Com 9, 10 anos de idade, você já soube o mercado de histórias era dos Estados Unidos? Porque tudo que eu li era daqui, tudo que eu assisti era Entendi. daqui. Quadrinho, você lia essas coisas? Tudo, livros. Primeiro que meu primeiro sonho era ser paleontólogo. Tá, é um sonho bonito, de criança. Sim, lindo. Você assistia Indiana Jones. Sim, Jurassic Park, Ok, e aí... ok. Então, isso tudo era daqui. Então, mas eu lembro a primeira vez que eu vi Titanic, e eu vi a cena que a Rose chegava no navio, e ela via a Estátua da Liberdade, e eu tinha 9 anos, e eu falei, eu vou morar lá. Olha. E eu falei, sério, e a gente foi Seus embora. pais nem sabiam que ia vir ainda. Não. Gente. Não, aí a gente veio embora depois de 3 anos que eu falei Mas você isso. falava isso pros seus pais? Falei assim? pra minha mãe. E ela falava que você tá louco, nunca. Então, minha mãe nunca teve nunca pra ela, né? Maravilhoso. Pra nós, assim, nossa família, não dizer que a gente é perfeito, né? Nós passamos trancos e barrancos, mas em relação a minha irmã, sempre tudo que a gente sonhou, a gente fez. Minha irmã é baterista desde os 3 anos, ela tocava bateria, e eu já inventava em querer desenhar, e minha mãe me levava pra comprar o material. Mas seus pais, eles também são artistas? Alguma coisa assim? Sim, eu tenho, do lado da minha mãe tem músicos, e do lado do meu pai teve 21 irmãos. Caramba, todo mundo de Goiás. Todo mundo de Goiás. E desses irmãos, alguns morreram crianças, mas até onde eu sei que eu não conheço todo mundo, pintores, a maioria. E aí eu herdei e acabei herdando, Que legal. a família herdou isso. E você, Isabel, sua família também sempre foi de artistas? Linda, linda. Eu tenho uma tia pintora, de verdade. Tenho uma tia legal. pintora. Legal. Ela pinta quadro. Então, você já pintou? Não. Você pinta como Assim, eu pinto? Não, eu não tenho talento. eu ia fazer a pintura. Eu pinto. Tá. Eu pinto com rolão. Para com isso. Com Corta rolão. essa parte, gente. Rolão. Aqui é um programa de família. Rolão. Entendido. Então, mas assim, sua mãe e seu pai, eles trabalhavam em que área aqui? Eles vieram como, tipo, do nada? Pessoal, vieram... a gente veio do nada, assim. Tipo, Engraçado que eu nunca falei Um isso sonho. numa entrevista. Vai ser muito interessante. Exclusivo. É porque- Mas é por causa da comida, é o tratamento. Esse é o Fica à podcast. vontade, tá? mais Come, não é brinquedo, não. fabulous. Meu Deus. Vamos comer, pega aqui, pega É aqui. esfirra lá da A gente vai pizzaria São comer. Paulo. Adoro. Come. Temos guardanapo, produziane? Não tem, Pega aí. Conta. Nós chegamos, meu pai, padeiro do Dunkin' Donuts, e minha mãe foi trabalhar em hotel. Nossa. Isso em que ano? 2000. Eles chegaram em... O ano que eu nasci. É. Nossa. Eu já tinha 12 anos e a Petra tinha acabado de nascer. Era bebê. Aí seu pai chegou, ele já tinha trabalho. Ele veio sozinho, ele e sua mãe primeiro, né? Viemos, é aquela história de mala e cuia. Atrás de um sonho mesmo, Atrás de um né? sonho de mesmo. Esperança. É aquela Muita esperança, assim, vamos mudar a nossa vida, e a gente conseguiu visto na época a família inteira. Olha, hoje em dia legal. seria mais difícil, Muito talvez. mais difícil. Hoje é bem mais difícil. Então, assim, e isso eu sou eternamente grato. Por mais que em muitas desavenças familiares, assim, mas em tudo eu sou grato que eles escolheram vir pra cá. E Tanto veio minha todo mundo, mãe quanto você, meu sua pai. irmã. Sim, eu sou muito grato, eternamente grato, assim, porque, literalmente, hoje, né, eu vou falar um pouco assim, nós construímos aqui do nada. Ninguém veio aqui com network, ninguém veio aqui conhecendo ninguém, veio com a cara e com a coragem. Então, assim, quando eu saí de Massachusetts, que a gente mudou pra Flórida, também foi do nada. E foi a minha vez de começar do nada, com 17 anos. Que eu graduei mais cedo, que eu recebi um convite de uma agência de marketing para trabalhar. Então, a escola que eu fui era técnica, e aí eu consegui fazer Junior e Senior Year junto no final, para graduar mais cedo, para entrar no mercado de trabalho. Então, eu trabalhei na minha primeira agência com 17 anos. Mas quando eu fui para Flórida, eu comecei do zero. Assim, zero mesmo. Mas então você se adaptou bem na escola, assim, quando você chegou. Como é que foi? Como é que era? Foi muito... Foi, na verdade, no ano que eu cheguei, teve uma cambada de brasileiro que chegou junto comigo naquela Mas isso época. é todo ano, amor. Não, mas espera aí, eu não sei se hoje é O Brasil, assim, mas... brasileiro tá fugindo do Brasil. Isso é Por causa verdade. desse governo, não tem como. É verdade.
E na época que eu cheguei, as escolas de Massachusetts começaram um programa para crianças brasileiras aprenderem inglês. Não, Nossa, gente, legal. só um minuto. Desculpa cortar esse clima, mas fala Massachusetts de novo. Massachusetts. Olha isso, Massachusetts. Ai, As crianças de eu fiquei Massachusetts. nervosa. Tá, vai, continua, desculpa te cortar. E aí, tinha um programa, o ESL, e aí colocaram a gente, Entendi. todos nós juntos. Então, meu primeiro ano de adaptação, eu repeti a 6ª série, mas foi ótimo. Foi Entendi. um momento bom, e aí eu já aprendi inglês em 6 meses, eu já falava inglês normal. E você já escrevia Já. nessa época, em inglês? Comecei a escrever inglês no verão que eu cheguei. E o que você escrevia? Essa pergunta, nunca falei disso. Eu- Gente, estamos cheios de Tô exclusivos adorando, tô hoje. adorando essa. Contos Querida, dela. aqui é Adorando. The Podcast, meu amor, gente. Isso aqui é tira exclusivo. tudo. A gente vai até o finzinho pra saber. Eu sou curiosa. Realmente. Eu inventava meus personagens. Desde criança. Eu já inventava assim, se eu tinha que brincar com um soldadinho, o soldado não voava. Porque o soldado não tem asa. Então a minha história tinha começo, meio e fim. Entendi. E aí eu desenhava, ou eu brincava, ou eu pintava, mas tinha uma história. Entendi, Então eu já tinha um inventava histórias. E aí foi na high school que eu comecei a estudar arte, que eu comecei a criar os meus personagens. E eu tive uma ideia para uma história. Que é mais ou menos o que a minha primeira obra virou. Mas, tipo, sem perspectiva de nada, Mas o né? legal das escolas americanas também é que eles têm muitos projetos, né? Que Muitos, incentivam muitos. a arte. Eu fiz o aula de música na esporte. escola, esporte. Eu fiz 3 anos de arte, porque a escola que eu fui, Keefe Tech, você escolhia não fazer só aula normal, mas um curso. Você graduava com 2 certificados. Então eu estudei arte. 3 anos. Olha que legal. 3 anos. E legal disso tudo é que a família apoiou, né? Total. A questão da arte, porque é difícil também, né? Tipo, Total. ainda mais naquela época, 2000, não tinha tanta internet, influencers, Instagram. E olha, não é por nada. Porque na escola é pra rir até de tristeza. Antes de você escolher seu curso, você tinha que fazer 21 classes. E assim, cabeleireiro, Tricô. carpintaria, praticamente. É. Aí me inventaram de colocar em carpintaria, e eu nunca vou esquecer disso. A primeira tarefa era fazer uma casa de passarinho. No primeiro dia o professor já me tirou da sala. Ele Por falou, quê? porque não era meu chamado. Eu fiz uma banheira. Sabia sei que lá eu o que aprendi a era. fazer crochê? Crochê não, tricô. Peraí. Bordado, na verdade, na escola. Eu estudei na escola de freiras, por isso que eu sou assim. Por isso que Muito, você é meio por isso que ele Madonna, assim. Eu sou contida, eu sou uma pessoa religiosa. Somos. E aí eu aprendi a fazer bordado. Tinha aula de artes, a gente fazia bordado no pão de prato, gente. Uma loucura. Que tudo. Mas não lembro, não aprendo, tudo. não sei fazer hoje. Se me dá um bordado pra fazer. Eu já ia falar. Eu Não acho que deve ser sei. igual andar de bicicleta. Não você é, esquece, não, acho que não. Tá, mas fala. Aí então você pegou essas historinhas que você criava nessa época e isso levou já pro seu primeiro livro? Aí eu tive a ideia, né? A grande ideia. Mas quando você... Desculpa, eu tenho muitas perguntas. Quando você escrevia, você mostrava isso pra alguém e alguém te incentivava e Não. falava, é bom. Como é que Não. você sabia que era bom? Você mesmo tinha... Eu sabia que era bom. Entendi. É igual a mim. Eu igual sei que eu sou boa. Tipo, América, não você sabe que você era não bom. tem outra maneira de falar. Porque eu lembro que quando eu tive a primeira ideia, quando eu falei assim, ok, vou escrever. Eu mandei para vários agentes aqui em New York. E todos eles negaram. E eu era moleque. 20 anos, vai. É, uma pergunta leiga, assim. Quando você tem a ideia de escrever um livro, assim, por onde você começa aqui nos Estados Unidos? Tipo, Tem como que faz? 2 caminhos aí para você que você pode explorar. Uhum, Tem o self-publishing, uhum. que é onde você Você por você produz mesmo? tudo, e tem o método que a gente fala trad, ou tradicional, que é encontrar um agente e seu agente representa para as editoras aqui em New York. New York é o centro mundial de histórias. Então, assim, e hoje eu tô com a gente, mas o começo não foi assim. Mas é isso que eu ia falar, porque assim, É, eu imagino começo- de é, tanto de pessoas que querem escrever livros, Aham. até porque todo mundo que tem um sonho vem para os Estados Olha, Unidos, vem para Nova Não é York. por nada. 5% dos autores são agenciados. Ah, isso. Tá vendo? E o resto vende Não, por si só. Vende por si só, ou assim, e às vezes as pessoas falam assim, me dá uma palavra de ano para escrever. Aqui é a sua palavra, perseverança. Uhum. Demorou. Eu acho que para tudo, né? Não, pra tudo. A gente que é artista, vocês também É. sabem.
Verdade. A gente tem que perseverar. Então, assim, eu lembro que cada rejeição que chegava, eu falava, ok. Aí eu guardei a última, que falava assim, não existe mercado pro seu livro. Eu falei, não existe não. Mas por quê? O que era o livro? Eu não falei da ideia. Conta a ideia. E lembra que na época eu estava na igreja, lembra Esse assim, era o essa seu parte eu não primeiro contei. livro, seu Igreja primeiro protestante, livro. católica. Você não tava morando denominational. sozinho? Não. Não, você tava morando com a sua mãe, com seu pai. Família. E Família. aonde? Em Massachusetts? Não, Flórida. Eu tava na Flórida e aí... Na Flórida. Na Florida. Tava na Florida. Eu estava na Florida. Florida. Na Florida. Florida. E eu tive a ideia, eu tava dirigindo e me veio a ideia assim. Um garoto encontra o Diário de Lúcifer. É bem isso mesmo. Imagina se fosse uma drag queen que encontrasse o Diário de Lúcifer. Adorei! Vou ter que escrever Registra isso. essa ideia, Vou é entrevistar. minha. Vou entrevistar vocês. Vai. Me entrevista, tô pronta. Pode fazer pesquisa Petra, comigo. Isabela e Lulu. Vou chamar de Lulu ainda. Ai, que linda Quem história. é Lulu? Lúcifer. Emocionante. Lulu pras amantes. Lulu pras Querido, amantes. socorro, sai daqui, Lulu. Não, Eu Lulu... posso ser a que tira. A minha amiga vai pro lado do mal, assim. Eu Pode, bem venho, tiro ela pro lado dramática, do bem, assim. É, tipo, eu sou bem a dramática. freira, assim. Pode, Eu pode tenho mais ser. uma coisa mais santa. Adoro. Dá pra Mas ver, é meio mas- castelo, você pode ser uma rainha. É. Entendeu? Aí eu venho uma santa, assim. eu sou uma santa, eu apareço. Isso. Aí a Coitada Petra vai de ser a Lúcifer. Amazona que chega com a espada, assim, bem Num guerreira. cavalo de fogo. Isso, um cavalo de fogo. Não tinha um desenho? Tem? Aham. De fogo. Eu sou ela. Exato. Tá. E aí eu tive essa ideia. E eu sabia que ia dar em algo. Eu cheguei em casa aquele dia, eu escrevi tipo 10 páginas. Que não tinha nada, né? Nas páginas assim, nada que virou história. Uma sinopse. Uma sinopse, praticamente. E a sinopse, o garoto era da escola, uma coisa nada a ver, assim. E você tinha 20 anos, 19? Nessa época, 19. 19 anos. Mas eu sabia que ia dar em algo. E eu comecei a escrever. Escrever. E nessa parte, como eu ainda era de uma comunidade religiosa, eu podei muito o que eu queria escrever de verdade. Ainda mais sobre esse tema, né? Sim, quanto é que em julho é a versão que eu sempre sonhei em lançar, ela sai em julho. Depois de todos esses... 10 anos. Uhum. Nossa, depois de ter lançado todos os Depois, outros. sim, aí eu liguei o foda-se aí, né, neném? Quando você liga o Gente, foda-se pra é isso, vida, é isso. Né? Engraçado. E aí essa história, eu escrevi um livro de 86 mil palavras na época, então porque tem um requerimento de contagem de palavras. Pra você escrever um livro, Pra você, sim. ser publicado por alguém, assim. Uhum. Tá. E aí, quando os agentes me negaram, e hoje muitos são meus amigos, by the way, me negaram, eu falei, então vou fazer sozinho. Eu fiz o design da capa, eu fiz o layout, eu me virei. E ainda pra se virar mais, eu descobri uma feira aqui em Nova York, no Javits, e ainda paguei pra estar na feira. Não tinha ideia do que era a feira. Sim. Mas como assim? Feira como? Desse nível. Era uma feira... Ah, tem uma feira. Sim, Tipo, a maior feira de livros do mundo era aqui. Eu falei, eu vou. Tá. Aí eu... Mas essa época não é a época que as pessoas aqui, principalmente nos Estados Unidos, já estão entrando pra um college. Sim, eu não fiz college. Você não fez, você foi escrever. Uhum. Meu college se chama... Eu brinco que minha primeira série nem tá à venda mais. Ela chama The Whispers of the Fallen. Aí a pessoa fala, qual é o seu college? The Whispers of the Fallen. É a minha sobre. escola. É o talento, sabia? É a minha escola. o talento, é o dom. Né? E aí... Que eu ia te até falar sobre isso. E o design também, tudo. Sim, eu ensinei... Self-taught. Eu me ensinei. Eu fui aprendendo a desenhar e meu primeiro desenho, eu tinha 3 anos. Minha mãe guardou, eu tenho na minha casa. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Mostra. Meu primeiro desenho foi Jesus na cruz. Gente, Uma família religiosa. Já era todo. Uma família gospel, né? Sua família é Nasceu já religiosa. Minha família, minha mãe, minha irmã, a minha cunhada, meu padrasto, eu falo que a gente é espiritual. Tá. Não vou dizer que a gente é religioso. Eu tenho membros e Suas super crenças. respeito. E aqueles também da família que são, super respeito. Claro. Entendeu? Acho que nosso caminho de descoberta de Deus, uma ponte leva ao mesmo destino. Várias pontes levam ao mesmo destino. É. Então, assim, cada jornada, várias pontes, É igual estamos Roma. no mesmo destino, né? Não é Roma Verdade. que fala sobre isso? Todos os caminhos levam a Roma. Uhum, Todos os exatamente. caminhos levam à luz, a Deus. Exatamente. E aqui estamos debaixo da luz, depois das trevas Apenas das acabou. mortes. Mas então, aí tá. E você foi sozinho, então. Lá ninguém me quer, não vou desistir, Sim. vou pra feira. Aí aprendi a fazer anúncio no Facebook sozinho, gastei horrores aprendendo, criei os seguidores, e aí
É a tal da feira, que a feira que é o negócio. A Aí, feira foi o babado. Book Expo of America. Falei, eu vou. Aí quando eu vi a lista de quem ia estar lá, só os autores que eu liam. Rick Riordan, Cassandra Clare, e aí vai. Que eram todos autores de ficção. Sim, renomadíssimos. Falei, ok, eu vou. Claro, o Richard, não? Exato. Richard, exato, o Anthony. Anthony Schwarzenegger. Exatamente. Não, e by the way, parênteses, a Khloe Kardashian tava quando eu fui. Tava. Ah, Chloe! Tava. Saudade dela. Tava. Chloe, Finalmente beijo o pra nome você. eu Beijo pra conheço. você. Finalmente o nome é um nome É. familiar. Chloe maravilhosa. Maravilhosa Adoro, ela. tivemos umas férias Ela em incríveis, pessoa, incríveis. ela foi um doce, foi um Ela é um anjo. amor. Ela é um Adorei. amor. E aí, olha a loucura. Imprimi 100 livros. Foi, Contra própria. sim, eu, minha irmã e mais 3 Quanto amigos. você gastou? Primeira coisa que veio na minha Pausa. cabeça. Esse é o primeiro livro. Sim, e eu tava começando a... Investimento, você, da onde foi o Sozinho. investimento? Você Sozinho. Independente. trabalhando, Então, você falou foi- assim, ó, agora eu vou pegar esse dinheiro. Eu comecei, olha a loucura. Tipo, Eu fiz várias coisas. Em 2013 eu comecei isso e abri minha empresa. Uhum. E aí eu fiz o que você... Falei, ok, bora. E a minha empresa foi investir nos meus livros. E um amigo meu, de anos, Cristiano Piquet, ele falou assim... Da família Piquet? Da família... Sim. Da... Massachusetts. Fiquei nervosa. Mas, das 100 razões que tudo pode dar errado, creia na uma que pode dar certo. Já dizia Lady Gaga. Se 100 pessoas estão numa sala, 99 pessoas não olham pra você, apenas uma olha, essa pessoa vai mudar a sua vida. É uma coisa assim, ela disse. Não foi? Você deu Não. spoilers na minha história, mas ok. Aí eu sempre faço isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho limite. ela não tem limites. Não, que eu apareci na feira e eu lembro, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui quando eu cheguei lá? Porque, assim, era só gente foda que tava lá. E no último dia, na última hora, eu lembro, eu tava fechando o banner, um cara veio e eu sou forever thankful, sou super grato por ele. Ele bateu no meu ombro e falou assim, eu li o seu livro em 2 dias e eu quero te oferecer um contrato. Esse livro tá aqui? Esse aqui? Não, ele tá fora do mercado. Relíquia. Relíquia, quem tem, Deve tem. estar valendo, ó. É, Você não tem nenhum sobrando, não? tenho, vou dar pra Depois vocês. me dá pra eu ler. Bem, eu trouxe de presente pra Ela vai vender, ela vocês. vai vender, Esse ela aqui vai são de vender. presente, né? Pra vocês. Claro, e a Pra gente vai falar vocês. sobre eles. Na Bela. E foi assim. Aí, 2014, eu voltei pra cá pra lançar meu segundo livro. E a fila dava volta no Javits. Caraca! Nós vendemos 800 livros em 6 horas. Peraí. Depois desse Mas quanto desse tempo foi? primeiro Quanto livro... foi o tempo de... Um ano. Não, não, não. Um ano? Neném, Nossa. tem contrato? É 1 ano. É, contrato É editor é rápido, assim. E você teve que escrever o outro Eu livro escrevi em um ano? 2 livros. Eu vou falar aqui na pandemia. Ah. 2. Por Nossa. contrato, eu tinha que lançar esse ano. Em um ano? Uhum. 2 livros em um ano? Você escreveu? Fora as empresas, você tem que, né? As empresas, fora tudo que você tem que fazer, E de onde você viver. tira tanta inspiração pra escrever tanta coisa? Tipo, tudo na vida? Você vai escrever um livro sobre nós? Do além. Adoraria. Cuidado, Adoraria. Petra, ela só passa essa ilusão. Cara, eu sou assim. muito inspiradora, Petra, sabia? Isabela e a unicórnio. Lindo, É. olha aí. Eu acho que nós éramos 2 camponesas. Olha só, já vou te Em dar La La o plot. Land, em La La Land. Vou te dar o plot. A gente Em La La correndo Land. pelos jardins de girassóis. 2 meninas meigas. E a gente... Não, 2 meninas não. 2 menininhos. Vamos botar 2 menininhos meigos e afeminados. Isso, Pulando bem, nos campos de girassóis. De repente, a gente avista um unicórnio música. voando. Tananana, E do chifre do unicórnio saem raios ultravioletas que atingem a gente. E a gente se torna super heroínas drag queens. É. Aí termina. You're here, there's nothing I fear. Gente, maravilhoso. Vai Onde foi ser parar isso? best-seller. Foi, Aonde adorei. foi parar isso? Palmas. E outra coisa, a gente tá falando isso, mas a gente já registrou essa história, tá? Não adianta Signing, querer pegar, evento, não. evento ano que vem, 2023. A gente vai estar nosso na signing. feira. Na do feira. Javits. Isso, Vai isso. autografando. Isso, adoro. Tá, então você fez esse primeiro livro, aí esse cara te chamou, falou que quero te dar essa oportunidade. Jay, by the way, o nome dele é Jay. Beijo, Jay! Honrar o Jay-Z? Jay. Estamos honrar o falando de Jay-Z? Jay Hartman. Ai, Jay Hartman. Hartman. Of course. Jay Jay Hartman. 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 Hey, Jay Hartman. Dá o of telefone course. dele, Manda dá um o beijo telefone pra dele. ele. Vou dar depois. Inclusive, vou dar. precisamos Ele desse investir um a gente. pra acreditar na gente, né? Ai, Joe Jay Hartman. Hartman. Tem poder, You nesse, live in my Hartman. tem poder nesse um. Vou te falar assim. Tem. Em crer que existe um. Lógico que Claro tem. que Lógico, tem. todo mundo tem seu um. Tem. Todo o meu mundo tá tem. demorando ainda, mas... É. Eu tô no 85. Vamos esperar.
Mas, ô, Jay, me conta aqui. Aí você fez esse segundo livro já com ele? Já nessa Sim, editora dele? Eu fiz contrato para 3 livros. De quantos anos? 1 ano? 1 ano cada um. E essa próxima feira que você foi já era, já era sob a Sim, editora aí já dele? foi assim. Aí, em 2014, começou em New York o BookCon. Igual a DragCon. Tem a BookCon. E acho tem que a é no Comic mesmo Con. lugar. É no Javits É no Center. Javits, Ah, é. Tá no- E aí veio o convite. E eu falei, uau, pra lançar o livro em New York. Claro, né? Tremi, assim. Falei, meu Deus, se não for ninguém, o que aconteceu, meu Deus? E aí, eu sempre gosto muito de honrar quem começa a jornada. Então, eu sempre trouxe pessoas que são importantes pra mim. Agora, na turnê, semana passada, eu levei uma amiga minha que tava lá quando eu sonhava em ter alguma coisa. Então, eu sempre sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de honrar quem tá do meu lado. E aí, quando eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei, né? A mesa, e tem até um vídeo no YouTube, eu chegando, assim, meus amigos, e a gente montando a mesa, e eu falando, nossa, meu Deus, mas e se não der ninguém, não sei o quê? E quando a porta abriu, eu nunca vou esquecer, a mesa veio até pra trás, que os leitores correram. Com fome de te consumir. Praticamente. Entendi, Porque entendi. até na minha bunda pegavam, e aí eu ficava até assim, né? Tipo, o que eu vou fazer aqui? Isso era a Pietra. Foi a Pietra. Foi você, escondida. Não, não era Ou foi a Pietra. Isabela? Foi a Pietra. Foi alguém. Foi a Não Pietra. fui Ela eu, mandou juro. distrair você. Muito bem Ela disso. mandou pedir autógrafo no livro e passou a mão. Então foi isso, eu sabia. Sabia. Gente, eu não faço isso não. Tem uma eu razão não que as acredito. pontes nos Vou me trouxeram pra cancelar cá. na internet. Que nada. Cancela não, gente. Ele, Cancela ele não, que me porque eu tô deu- aqui, né? Adorei. É. É, não vai cancelar Foi não, porque eu tô aqui consensual. junto com ela. Não, pode cancelar, Não, não. cancela não. Cancela a gente não. Nos Cancela amamos. só depois. Cancelar depois. Aí fala. E... E esse livro aqui? Não. Também é relíquia. Não cheguei aqui ainda. Temos várias relíquias. Existem 4 Cadê esses livros? Existem 4 relíquias na minha carreira. Mas são livros tão importantes pra você, assim? Como é que não tá mais no mercado? Porque como artista, ainda mais escritor, você cresce e eu escrevi com 18 anos. Entendi. esses livros. Você acha que não te representa, mas Não te mais. representa antes. Me representa antes. E aquele cara de antes, ele queria escrever o que ele escreve hoje. Então, Mas esses 4 isso- livros são tipo meu casulo. E isso vem muito com esse projeto que você tem, o Saved by the Page. Porque eu, não sei se você sabe, eu lancei uma música no passado e eu escrevi a minha parte, né? E eu adorei, tô querendo fazer mais. Quando eu acabei de fazer, que eu lancei o clipe, eu falei, quero escrever mais música. E comecei a escrever umas músicas que vão de acordo com o que eu estava vivendo no momento. Hoje, que não tem nem pouco tempo, tem nem 1 ano, eu olho pro que eu escrevi, não é mais o que eu quero Você não fazer. tem conexão com Não é aquilo mais o que eu quero Você falar, não o que eu tem quero passar. nenhuma. Né? E tipo, Engraçado. naquela época, eu ainda tava no armário. E Olha. eu tava vivendo... Hoje eu posso dar nome a isso. Muito trauma de religião. Então, a história era um rascunho do que eu queria falar. Então, quando eu mudei pra cá, eu falei, eu não só vou mudar pra cidade que eu sempre quis morar, mas eu vou escrever o livro que eu quis escrever. Eu vou honrar aquele menino de 18 anos. Eu vou escrever como eu queria fazer. Então, você chegou a como aqui em Nova York? Tipo, você morava na Flórida, Uhum. e aí lá você morava com seus pais ainda na Não, Flórida? Não, já não, sozinho. não. Aí, como que você chegou em Nova York? Como que te deu? Bem, Qual foi o Kiki que te trouxe então, pra cá? na Flórida, eu tinha um quadro no meu quarto da Times Square. Mas eu cresci em Massachusetts, então eu sempre tava aqui Pertinho. com os meus amigos, a gente vinha pra cá. E eu lembro, com 15 anos, eu fui na Times Square pela primeira vez, 1 ano depois que o Trade Center caiu. Ok. E eu tirei minha mãe tirou uma foto minha na Times Square, e o que eu tava pensando naquela hora foi, eu vou morar aqui um dia. É muito louco. As coisas sempre vêm na sua cabeça antes, né? Sempre vem. Eu sempre fui assim. Aí, eu tava morando em Boston em 2019, pra terminar o Broken Miracle. Boston. Basta. Boston, the lobster parked the car. A gente fala Boston, o brasileiro fala Boston. Não, Boston. não falo, não. Boston. Eu falo assim, que eu É sou Boston, brasileiro. Não? você sempre Boston. fala Falou Boston. igualzinho. Boston. Mas I'm a Bostonian. Boston, oh, so sexy Bostonian. Massachusetts. I love Bostonians. Yeah. A gente brinca, né? We're massholes. Oh, ok. Every hole is a goal. I love that. Conta. E eu tava em isolamento em 2019 pra fazer o Broken Miracle, que foi um livro, acho que é o livro mais sério da minha carreira. Você se isolou?
Eu Você peguei... se isola pra fazer seus livros? Ou foi só Depende do nesse? mood, não. Tá. Porque é um livro de história real. Eu tinha que honrar coisas, assim, importantíssimas. Então deixa eu pregar esse aqui. Esse aqui. Que foi inspirado no pianista, no Paul Sim, é. Cardall. Isso. E o segundo acabou de sair semana passada. Que também é uma Que tá continuação. aqui. É uma continuação e foi o livro mais difícil da minha carreira. Agora, por que Gente, a esse- e diferença? você sabia da história? Você pesquisou a história como? Olha, essa olha, história? olha de novo, mais uma vez, as coincidências da minha vida. Eu era fã dele. Que eu toco piano. Ah, Então, antes disso Gente, aqui... é um cara que faz tudo. faz tudo. Multiuso. Ainda é gato, isso não é Mil justo, Deus! homogeneidades. Bicha, É sim, o ele cara... fez, Deus fez pra ele Gente, casar com adoro ela. esse desde que podcast. nasceu, canta, toca piano, E já escreve. sabia, e ainda Abre a empresa Deus dele. avisa as coisas pra ele antes Ainda é ainda. bonito. E ainda tem o poder da, Porque Deus... Adoro esse do sexto podcast. sentido. Tô brincando, mas Tem, é tudo vamos abrir verdade uma que eu falei. tenda de sexto sentido pra É. fazer consultas. Mentalizei. Isso. Ah, Mas eu creio muito nisso, tá? Eu também. É. É o... Eis-nos aqui. É. Eis-nos aqui. É verdade. Me lembrou a minha história de como eu vim para aqui muito rapidamente. Eu tava na aula de inglês lá no Rio. Não tinha pretensão nenhuma de voltar pra cá, de morar fora do país. No meio da aula, o professor pergunta: gente, o que vocês vão fazer no final do ano? E todo mundo tinha um plano de viagem. Vou pra Europa, vou pra Ásia, vou pra não sei da onde. Eu não tinha nenhum lugar pra ir, eu não tinha perspectiva de vida naquela época. Quando o professor me falou assim: gente, eu tenho que inventar alguma coisa, eu não vou ficar por baixo aqui. Aí eu falei: eu vou pra Nova York fazer um intercâmbio. Adoro. Aí, que legal, não sei o quê. Aí, quando eu saí, todo mundo veio falar comigo: que legal, você vai fazer intercâmbio? Eu falei: sim, vou estudar lá. Aí eu saí de lá com essa coisa na minha cabeça. Eu falei assim: pô, até que não seria má ideia. E aí eu fui atrás disso e aqui estou, Ó, com esse talento. Começou Tem no EQ. Tudo começou num EQ, numa mentira. moving forward, rapidinho. O livro que me deu o meu agent, olha a história aqui. Esse livro tá em negociação, mas eu vou contar que nem muita gente ainda sabe o que é esse livro. Que Mais existe. uma exclusiva, Mais né? uma Em outras exclusiva, tá? palavras. Pro podcast. Eu não posso dar o título, mas a história é sobre um garoto indocumentado que também é gay. Então ele tem que não só lidar com a identidade sexual, mas quem ele é nesse país. Sim. E ele tem 16 anos. E olha a doideira. Eu mandei um e-mail para uma agência aqui em Nova York. Falando assim, eis-me aqui, escrevi blá, 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 e também tenho tal livro. E a agente literário demora a responder. 30 minutos depois. Quando você Nossa, contacta um agente, você manda alguma ideia do livro? Você manda algum trecho? Como é? Então, o meu Nesse caso, caso. o meu caso é porque eu já tinha conexão em network. Entendi. Se você não tá entrando na indústria, você tem que mandar a gente fala que é um query letter, que explica a história em 3 parágrafos, e tem a gente que quer 3 capítulos, ou ele quer o livro inteiro, ou ele só quer uma sinopse, vai de cada agente. Eu é porque eu já tinha uma conexão, e eu sou muito de sentir as coisas, tipo assim, né? Entendi. Igual a gente tá aqui de atrair. Eu falei, cara, ok, qual a pior coisa que pode acontecer aqui agora? Eu já fiz conexão. E falei que eu tinha o livro. Uhum. 30 minutos depois, existe um e-mail no meu inbox pedindo a ligação. E no meu literário, se um agente fala, quero falar com você no telefone, neném, pode estar pronto. Ainda mais Já empresa começa a grande. pular. Aí eu tava empresa assim, grande, ó. assim, é. Aí, Pula que lá vem. aí ela, a Susan, minha agente que eu amo, ela, quando você pode me mandar o livro? Você tá pronto? Eu falei, não, só tem um rascunho, não tinha nada. Nossa. 3 A ideia meses tava pra escrever pegando. um livro de 80 mil palavras. Você gosta da da Carrie Bradshaw? Gosta? É bem Você sabia que eu sou jornalista? Sou formada em jornalismo. Mesmo? Sim. Que tudo. Inclusive, a Carrie Bradshaw é uma inspiração na minha vida. Inclusive, Parker vem de Sarah Jessica Parker. Adoro. I Por causa, love não é, it. minha Pietra Parker não é por causa do Peter Peter Parker. Parker. Pietra Parker. Peter Parker. É por causa de Sarah Jessica I Parker. love it. Sim. Adoro. Tá vendo como é, né? Poder da lei da atração, lei da intenção. A gente acaba encontrando pessoas assim que a gente vê que os caminhos se batem, Exatamente. né? E Mas aí, quando você resolveu lançar o primeiro livro, você foi atrás de coisa pra lançar? E ele lançou esse primeiro livro seu? Ou... não. Eu Não? sozinho. Todo mundo falou esse, não. Foi esse da coisa. Aí depois fechou. Da feira. Aí eu da fiz feira. 4 livros. Aí esses foi que não estão no mercado. Exato. Relíquias. E os Aí- que vieram pro mercado, como é Então. que foi isso, essa história? Aí no final da turnê do quarto, eu fiz Comic Con, eu fiz vários eventos. Eu tava lá na minha casa, em Boca Raton, eu sentei e eu falei, cara, todo mundo que eu conheço,
todo leitor tem uma história de vida. E eles me contam as histórias mais absurdas do mundo. Aí teve um evento na Flórida, a Fox me chamou pra fazer Love, Simon. Não sei se vocês leram. Maravilhoso, lógico. recebi Tem o um filme, eu e-mail. não li, mas eu vi o filme. Foi o livro que mudou minha vida. A Becky, amo a Becky. E eu tava na Flórida e me chamaram pra fazer. Eles falaram assim, nós vamos te dar 4 salas de cinema. Pra você encher de graça, pra você chamar seus fãs pra verem o filme. Falei, ok. Mas pera assim, que filme? Love, Simon, eu vi antes. Ah, tá, entendi, É, entendi. Quando eu cheguei na sala de cinema, eu tava sentado assim, normal, e uma pessoa me reconheceu e me mandou mensagem no Instagram. E essa pessoa, eu posso te falar? Eu falei, claro. Como assim, né? Aí essa pessoa sentou do meu lado. Acessível, né? Acessível, claro, acessível. claro. E eu já tava com uma ideia assim, cara, os leitores precisam contar as histórias deles. E essa pessoa me contou a dela. E aquilo me mexeu demais. Eu falei, eu não tenho como eu ter uma plataforma sem dar voz para outras pessoas contarem. Porque o momento que a gente toma posse da nossa história, ninguém rouba a nossa história. Ainda mais a gente, A nossa história é a queer nossa people. história. A nossa história, então a gente tem que lutar para ver nossa verdade assim, forever. Só você sabe os detalhes. Que Só- passou, exatamente. as coisinhas. Ainda mais quando você é queer, você que sabe a sua E jornada. a riqueza da história é os detalhes, né? Exato. Eu lembro assim, eu até eu escrevi nesse livro, eu falei assim, teve uma época que eu criava personagens para sobreviver. Que você se torna vários personagens. Ah, você na ser sua aceito. vida, no Sim. seu dia a dia. Imagina, porque naquele momento que você não toma posse da sua história, você deixa que outros façam sua narrativa. Então você vai se tornando personagens. Verdade. Hoje eu faço personagens para inspirar, é bem diferente. É igual a Você gente é um tipo de Não, personagem também. Totalmente arte. Não, é eu um, tô é um Totalmente personagem. uma expressão de A liberdade. Isabela é um personagem que vem, Sim. que quando eu tô na Isabela, ela tem atitudes que talvez quando eu tivesse de homem, não que queria mudaria, não mudaria, mas eu faria de outra forma, entendeu? Sim. Por eu estar de Total. Isabela. Mas a Total. drag é isso, né? Tipo, muitas pessoas, muitas drag queens usam da sua arte drag pra trazer mais confiança pra sua vida de boy, né? Exato. Tipo, a Pietra, hoje, pra mim, é uma coisa que tá muito lá em cima. Eu até comecei a fazer terapia agora pra tentar alinhar as duas pessoas. Porque eu, como Doug, como boy, eu não tenho 1% da confiança que eu tenho de Pietra. Sim. Então isso ajuda a Eu já gente. tento levar esse meu lado pra... Eu já tento lidar com isso mais normal. Tipo, eu falo, eu sou a Isabela os dois jeitos, entendeu? Então, quando eu estiver num lugar, e eu tenho que me importar como sou a Isabela, e Sim. eu trabalho com aquilo, Sim. entendeu? Então, não tenho tanto... Uma maneira que eu coloco. O J.D. Nero existe porque o Jorge sonhou primeiro. O Jorge. O Jorge. Jorjão. O Jorjão. Jorjão. O goiano, Verdade. do piqui, E da você chegou a galinha. Para! Você Para chegou com a isso! estudar lá no Brasil? Você chegou a Eu fiz até sexta série. a usar havaiana, a Tudo. comer Em Firminópolis. manga com Em sal, Firminópolis, e ainda ouvia aqueles hinos da Piqui. Assembleia. O... Comia pequi de Goiânia. Claro, arroz com piqui, Come mamãe. até hoje, mamãe. frango Claro, com piqui. frango com piqui, mamãe. Mas você Tá sabe que ouvindo? eu fui pra Goiânia, mas tinha tanta padaria lá, mas tanta coisa gostosa. Gente, eu Amo. saí de lá, Amo. Sabia que eu nunca comi lanche pequi? de rua. Nunca comi pequi. Chocado. Já comeu? Já, Ah. né? Nunca comi pequi, cara. Chocado. Vamos, então, Pequi tem um Vamos jeito sempre. especial de fazer, né? Porque o Tô caroço... parecendo um pequi. o não tô? caroço- praticamente. Eu tô parecendo um Você pequi. tá, não, Tá amo com cheiro de- piqui, então. tá com cheiro de piqui Amo também. piqui. Para! Tá com cheiro Quem de piqui pegou, também. pegou, hein? Amo. Tá com cheiro de Tá com piqui. cheiro de piqui também? Quem pegou, pegou, hein? Você sabe, e o piqui, ele tem um jeito de especial de fazer, né? Ele o dentro dele é um caroço, que ele tem Sim, aí tem que raspar. espinho, não é? Isso, tem uma É maneira exatamente a de minha fazer. É uma maneira personalidade. de- Exato, você é um piqui. É um piqui. É, Então tem que pronto. tomar Sou toda cuidado pra abrir. espinhosa. Pietro por dentro. Pecky. Mentira, sou Pietro toda- Pecky. Pietra Pequi! Pietra Pequi! Vai ser meu nome agora. Adorei. Adorei. Você cozinha? Pra mim, né? Não. Aí é um Nossa. talento aí. Eu já ia me convidar pra comer um frango com pequeno na sua casa. Não, mas mamãe vai estar aqui, eu vou pedir mamãe pra fazer. Ai, me chama. Chamo, Tá. lá em casa. Todo mundo, arroz com frango e piqui. Sua mãe Todo mora mundo na Flórida? não. Ah, só nós! Sua mãe mora na É. Flórida? Mora. Sua mãe e seu pai delícia. estão morando lá. Sua irmã? Então, meu pai mora no Brasil, né? Tem uma parte que eu pulei, que é o divórcio, o grande divórcio. Não, a gente já tá assim, É, ó, na totalmente. conversa aqui. já foi no piqui. Totalmente. Já foi pro Pequi, É, mas agora é. Não comeu esfirra, Mamãe- você não comeu mamãe e esfirra meu da pizzaria padrasto. São Paulo. Do que? Eu vou comer agora. Bom. Gente, cadê o Come. guardanapo? Pelo amor de Deus, preciso de um Não guardanapo. veio o guardanapo. Pode mandar embora metade dessa A produção. produção tá triste. É, porque não dá pra comer. A gente come esse aqui, ó. Precisamos de guardanapo, Fazer. sério, real. Fazer ASMR.
Ah, Maravilhoso. faz. Uhum. Fala. Quer dizer, você tá comendo, quer que eu fale? Eu posso falar. Minha mãe e meu Porque eu padrasto. nem gosto de falar. Desculpa. Meu padrasto, inclusive, que é daqui de Jersey, Patterson. Nossa. Então Pertinho. tem esse outro lado agora na família também, um Puerto Rican Italian de Patterson, Gente. Olha. que completou a família. Uhum. E aí minha irmã e a esposa moram em Northern Georgia. Esposa? Uhum. Olha. Neném, verdade. o gay gene aqui foi. Pegou forte. Pegou Veio toda- forte. Todas as siglas aí na Na família. verdade, a minha irmã, que foi uma grande inspiração para eu poder também me assumir. Ah, que que bom. legal. Nossa, ajudou. Eu acho que é Com importante. quantos isso ajuda. anos veio essa submissão? Eu me assumi para mim mesmo com 25. Caramba! Que tarde. Mas você acha que era porque você tava nesse mundo religioso que meio que dava um... O mundo religioso Uma me freada deu aí. afirmação. Olha só. Então, quando você é afirmado em algo, você nega quem você é para você ter aceitação. E isso para mim, os livros me salvaram. The Whispers of, a razão que eu fiz Save by the Page é porque eu fui salvo. Porque The Whispers of the Fallen não só me deu voz, mas eu conheci o mundo. Eu fui pro Texas, eu fui para Los Angeles, eu fui para Chicago, vim para cá. Então eu conheci histórias de outras pessoas. Foram as histórias de quem não era do meu meio que me salvaram. Quanto é que hoje todos os meus livros, representação para mim é fundamental na fantasia, na ficção. Aqui você tem Broken Miracles, tem personagens. Um exemplo, esse aqui nasceu com metade do coração. Você conhece personagens com deficiência física. Exatamente. Aí vamos falar então desse livro fala de aqui. cada livro. Não foi o primeiro esse, né? O primeiro Qual foi, foi o primeiro? esse aqui. O primeiro que tá no Saved by mercado the foi... Page. porque isso aqui foi quando eu abri um site, savebythepage.com. Minha irmã tava morando comigo na época. Depois daquela Depois pessoa da do turnê. cinema. Exato. Por quê? Voltando àquilo, aquela pessoa... porque aquele dia eu pedi assim, eu sou bem assim, tá? Você pediu pra quê? Pro universo? Uhum. Eu falei, Deus, eu quero um sinal que isso tem que acontecer. Eu chamo Deus de universo. Claro, Universo, claro. Deus, que eu sei que pessoas têm vários termos. Sim. Pra mim, é esse. É Deus. E quando ela me contou a história dela, eu falei, ok, vai acontecer. E eu abri o site, savebythepage.com. E ela foi a primeira pessoa a pôr a história lá. Esse menino, essa menina. pessoa que tá. Que tá que é a primeira história desse livro. Que é uma história chocante. E foi onde eu falei, cara, essas histórias precisam ser contadas. Então esse projeto foi uma coisa... Era um website que as pessoas chegavam lá e colocavam as histórias dela. Chegam lá, né? Ainda tá aberto. Tá aberto Tá ainda. aberto. Uhum. Mas você já fez um livro. O primeiro. O segundo eu vou começar agora no verão. Que legal. E gente, tem que muitas história histórias, as pessoas incrível. realmente... 300 e alguma coisa. Olha. Gente, que incrível. Você já viu aquele canal que conta histórias? Eu esqueci agora o nome. Tem um canal na televisão pública do governo. Acho que é PBS. Que tem histórias da vida, uma parada assim. Você já viu? Eu já participei. Contei a minha história lá. Não tô história da Choraram. Pietro Pequet. Pietro Pequet. Tem que falar em estoque British. Pietro Pequet. Pietro Pequet. Choraram pencas. a hora que contou a história. Foi triste, foi triste. Aí fala, aí você abriu esse site e as histórias Sim, chegaram. e aí nós lançamos a antologia com 45 histórias, inclusive a minha tá aqui. Tô louca pra ler. Leio 2. Sabe por quê? É linda, Porque eu mas- acho que histórias de pessoas são muito inspiradoras, assim, mais do que ficções, assim. Ficção tem um Mas- público, Sim. que gosta de ficção. Por exemplo, eu gosto de Dan Brown, por exemplo. Amo Dan Brown. E eu já li todos os livros Amo. dele porque eu gosto, porque, sabe, tipo, o outro que também que fez o estacionamento do carro lá. O carro. Gente, esqueci o nome desse. Suspense, Stephen King. Amo. Que também é amo, muito amo, bom, é uma amo. ficção, mas Sim. quando começa muita coisa muito fictícia, por exemplo, o cara achou o Diário de Lúcifer, não me chama muita atenção, mas histórias de pessoas... E quando o personagem que é gay descobre um romance entre Lucifer e o Criador, te chama a atenção? Me chama atenção. É o que vai sair em Me julho. chama atenção. Passado. Nossa. Deixa, tu foi longe, hein? Você quer ir pro inferno, né? Tu foi... Não Papa é, vai ser você pronunciado. quer Papa, não tem nada a ver com isso. Não é Olha, Jesus, não é o Criador não é Deus. Eu inventei a minha mitologia, calma. Calma nesse momento. Mas pra mim, voltando a isso aí, é importante até na ficção ter
a humanidade, aquilo que é humano. Um exemplo, Handerbell, esse azul aqui, Que é a né? capa linda Thank que you. você fez. Aliás, você fez Nossa, todas. incrível essa capa. Sim. Gente, não. E é igual essa aqui também. Esse é né? o de Natal, Todas é as estendido capas. e esse aqui tem ilustrações. Olha aqui. Esse tem ilustrações dentro, que eu ilustrei os personagens. Que capa linda. Aí tem uma capa secreta, se você tirar a vermelha. Parece até quando eu tiro minha calcinha. E esses desenhos, você que fez? Abafa. Olha isso, gente. I wasn't born for the ordinary. I was born to live a Miss Magic. Nossa, Profundo. que lindo. Gostei. Inclusive, vou botar essa frase no meu Twitter essa noite. Por favor. E você nunca pensou em escrever português? Em português? Eu não escrevo português. Ainda não? Não, porque minha você Por que você não escrita não é escreve mesmo? forte. Ah, Eu escrevo assim, Ah. enough pra falar com pessoas, que mas... coisa. Você fala bem, né? Mas você fala bem. E se Sim. você falar e alguém escrever? Pode ser, mas como Mais difícil, você é artista agora, minha agente tá negociando direitos no Brasil e na Dinamarca. Isso que eu ia perguntar. Os seus livros E... são traduzidos, pelo estão menos? sendo negociados, estão Ah, sendo. negociaram, entendi. É, porque quando você faz direito para outro país, tem que ter uma negociação para você vender o direito de publicação da sua obra e tradução. Então, isso aí quem faz é o seu E agente. esse menino imigrante que vem do seu livro, ele vai vir do Brasil? Com certeza. Ai, que delícia. Então, esse livro é um All Brazilian Cast. Os 4 são brasileiros. É a Olha. primeira vez que isso vai estar na literatura americana. Ai, que legal. Que legal. Chique. E você viu algum preconceito, não preconceito, mas algum tipo de alguma coisa que tipo algum atraso por você ser brasileiro, Não, assim, pelo alguma coisa? contrário. Pelo contrário? Pelo De contrário. verdade. De Que verdade. lindo. De Que verdade. lindo de ouvir isso. As pessoas... acho que volta aquilo que a gente falou. É até a razão que eu quis fazer Save by the Page. A razão que Broken Miracle me inspirou pra caramba. O momento que você toma posse da sua história, as pessoas não conseguem fazer isso com você. Porque eu descobri assim... Teve um tempo da minha vida que eu achava que a minha brasilidade, ou não, como eu vou falar isso, né? O lado brasileiro ia fazer isso comigo. Mas pelo contrário, te dá experiência... Porque você consegue ver com dois olhos, duas mentes, duas culturas. Então você consegue ver o mundo mais colorido. Então, o momento que eu falava isso... E tá, eu vim criança, eu sei, tipo... eu tô aqui há 22 anos, eu sei. Você praticamente foi criado dentro da cultura, né? Sim, mas minha mãe não deixou isso morrer em casa. É, porque você fala super bem Sua mãe falava com você em português? Só português. Todo mundo fala inglês. Quando tá a nossa família hoje, a gente fala inglês. Aham. Mas assim, na minha adolescência... E a mudança, como é que veio? Tipo assim, vocês de um tempo pra lá falavam em português em casa. Foi E aí automático. Foi automático, Foi mudando. automático, Você porque... acha que foi no meio, entre a sua alfabetização Sim, também? sim. Você Até acha porque... mais fácil de falar inglês também? Muito mais fácil. Pra mim, Sério? assim, é muito mais fácil. Digitar, For me falar. too. Yeah, é muito mais... Chega uma hora que você começa a pensar, né, em inglês. Tipo, Eu só você começa- Não, então é engraçado falar isso, porque assim... Mas eu acho que o lado que realmente chama... Mas eu nunca escondi esse lado brasileiro meu, mas eu fiquei mais proud, mais orgulhoso, depois que eu comecei a entender, assim... A minha identidade como pessoa. Não só de ser gay, mas assim... Eu tenho que honrar tudo aquilo que me trouxe aqui. E quem me trouxe aqui foi um Jorge que nasceu em Firminópolis, no interior de Goiás, e que sonhava em um dia fazer coisas grandes. Impressionante. Então, eu não posso tirar isso. Impressionante, é uma história linda. Agora, voltando, antes da gente falar do Broken Miracle, que agora os é livros, né? muito importante, esse Saved by the Page, que foi o primeiro, né, que lançou depois dos 4 Meu lá. recomeço. Seu recomeço, Meu já vamos falar recomeço. sobre isso. Que você recebeu essa pessoa, né, que te contou a história dela e te deu essa ideia. E aí você acaba ajudando muitas pessoas, né? Porque quando a gente Muitas. coloca pra fora, Você às vezes, algumas angústias e tal, a gente meio que tá se curando também um pouco. E né? acho que pra pessoa ver a história dela também de um livro, tipo, ela nossa, minha história foi valorizada de alguma forma. Verdade. Não, verdade. girls, Tipo- e assim... E o momento, eu acho que é por isso que é importante. Não acho, eu sei que por isso que é importante. Pessoas como nós contamos nossas histórias, por quê? O que eu já recebi de história em secreto de pessoas, ainda mais da nossa comunidade, Sim. contando assim, vocês não acreditam. Eu realmente conheci, eu posso falar sem o nome, mas ele falou que eu poderia contar sem dar nome. Eu conheço uma pessoa que era da minha época, daquele convívio evangélico, que ele simplesmente se assumiu e mudou para uma outra cidade na Flórida e conheceu um cara e noivou.
e foi passar o Natal com a família. E a mãe ligou o fogão e pediu pra ele pôr a mão no fogão, porque ele já vai morar no inferno, ele já podia se acostumar. Não, mas eu acredito. Eu também Oh. ouvi várias coisas na minha Tem coisa que a família. gente ouve, assim, que... Mas por isso que é importante a gente tomar posse da nossa história. É verdade. Porque daí você vira a folha. Você fala assim, não, peraí. E a comunidade que me apoia é a comunidade que precisa dessa afirmação. Então não tem como. A partir do momento que você coloca essas histórias que você tira essa história da cabeça da pessoa, que ela põe, você põe num livro ali pra todo mundo Você ler, materializar a sua história... a pessoa já assim, sente muito orgulho daquilo que ela viveu. É, porque às vezes a certa gente tá forma. vivendo aquela história, mas a gente não Isso. realiza ela até a gente ver na nossa frente. E quando É outra como- pessoa lê aquilo Uhum. e te passa É por- como a gente tá imagina. vendo a nossa história na nossa cara Total, ali, né? Tipo, e a total. gente valoriza mais também o nosso eu, né? Total. Porque E o às vezes a feedback gente- das pessoas que escreveram as coisas? O que elas falaram? Tipo assim, quando elas viram as histórias delas num livro Olha, e pessoas que ao redor delas sabiam que era a história delas, assim? E mas aí, elas como... usavam... Nenhum nome aqui é real. Ah, tá. Tá. Mas as pessoas sabiam que era as Se histórias... elas usaram o nome real, tem um lugar onde elas falaram eu quero o nome real e eu dou Aham. consent pra usar meu nome real. Porque são muito profundas. E o feedback dessas pessoas que participaram desse projeto, o melhor possível. É uma honra. Uhum. Porque, assim, eu já vi bolo de aniversário Saved by the Page, tem tatuagem, tem pessoas Não, é que bem tatuaram. capaz que eu vá mandar minha história lá no seu Por site. favor, também. Vou por mandar favor, também. mandem, porque E é assim... maravilhoso. Você também, se você tiver uma história bonita... E sim, Manda- sim, Qual sim. que é o gente. endereço? Savebythepage.com. savedbythepage.com, gente. Manda sua Tá história. em inglês, mas dá pra traduzir Dá lá. pra traduzir, é sem facinho. problema. E antes da gente falar um pouco do Broken Miracle, onde é que as pessoas podem encontrar os seus livros? Assim? Amazon, Amazon, Barnes ok. Noble, onde vocês E no forem. seu site também, No né? meu site tem um autografado, tem. Tá, a gente vai colocar também Menino, todas as como informações você tem essa aqui. pele maravilhosa. Não, Deus foi muito Não, de generoso verdade. aqui, hein? Não fazendo merchan, mas já fazendo merchan. Verdade. Nossa marca naturopática que patrocina eu e a Pietra. Esse podcast maravilhoso. Naturopática Chelsea. Lá tem um spa maravilhoso, amigo. Amo E você- creme, tá? Já É, vou falar. vários cremezinhos. E você vai lá pra receber um tratamento, tá? Com certeza. Eles te mandaram um presentinho aqui, gente, ó. Pietra. Adoro. Tá focando? Tá Adoro, focando, adoro, internet. Foca, Nancy. Foca Adoro. aqui. Faca no meu bumbum. São incríveis, são maravilhosos. São Vai, é um maravilhosos. lugar assim, eu vou lá toda semana fazer Incríveis. massagem. É. Você se sente assim, fora da realidade. Ah, é o que vocês postam. É. Que eu vejo, Sim, eu você vejo vai lá. direto, eu Vai vejo lá. direto. É lá Preciso, mesmo. Vai lá. preciso, Vai ok. lá. Ok. Viu, patrocinador? A gente Ele gosta, vai marcar ele uma viu. data pra você. Com certeza, adoro. Eu Viu? posto, tá, patrocinador? Vou postar É, e ele também. posta Isso também. mesmo. Vamos falar desse The Broken Miracle, então. Você era fã de Paul. E se eu te contar como eu descobri Falando Paul, Como assim você fica meio escreveu? esquisito, Paul. né? Você é fã Paul. de Paul. Eu sou fã de Você pau. é fã de Paul. Eu também sou fã de Todas pau. nós eu vou aqui contar pra ele, ele vai Todas adorar. nós aqui são fãs de Paul. Fala I love pra you, ele. pau. Ele vai adorar isso. Tu é fã de Paul? Eu sou de pau, Eu pau. também, fã de Paul. Ele vai adorar isso. Beijo, Paul. Mas brincando, Pau falando dentro de sério. mim. Todo Paul, dentro de mim. Paul Cardwell. Cardwell. Ele é um pianista e você toca piano. Uhum. E você admirava o trabalho dele. Ele tem uma história de vida também muito interessante. Você quer falar Acho que um pouquinho sobre sim, isso? com certeza. Mas primeiro, assim, eu vou ter que falar como eu descobri o Paul. Ok. Porque, mais uma vez... A gente vai falar como a gente descobriu Calma, o eu Paul descobri também. o pau. Desculpa, ficou... Ele vai Gente, adorar. agora já Gente, eu era. preciso contar pra Já ele. era! Mas fala, vai. Eu quero descobrir o pau também. Ah, ele vai estar aqui em junho, eu vou ter que apresentar vocês. Chama pra ele aqui. Vou Vai ter que... comer Sim, esfirra. sim. Eu tava em Seattle com a galera. Um tempo, assim, na minha vida muito complicado. Tinha acabado de chegar na Flórida, esse divórcio, e assim, eu tava num tempo meio complicado. Divórcio de seus pais. Sim. Eu tava no chão do hotel. Eu tava no Pandora. Uhum. Quantos anos? 19, 20, muito novo. Tudo aconteceu nessa época. Tudo. Por isso que eu tenho que ser grato àquele cara, ao Jorge. Eu Sim. não posso. E no Pandora veio uma música que chama Redeemer. E eu lembro que eu fiquei pasmo. Eu ouvi a música no repeat. E eu falava, quem? Te tocou. Muito. E eu chorei. E tava todo mundo dormindo. Eu pensava assim, quem é essa pessoa? Aí eu fui no Google e descobri que ele era um cara que nasceu com metade do coração. Sim. E nessa época ele tava esperando um transplante. Então ele era azul, ele era magrinho, o lábio azul, porque não tem oxigênio no corpo. E eu fiquei fascinado com a história dele.
E ele era aquele artista, assim, eu comprava no iTunes o álbum todas as vezes que saía. E, além disso, ele tinha também obras originais, ele tinha hinos que eu ouvia quando era criança, arranjados para piano, e aquilo sempre me tocou muito. Até hoje, assim, nessa jornada né, que a gente vai vivendo, você vê que Deus não cabe em caixa humana nenhuma. Então eu nunca perdi isso. Eu nunca perdi isso. Ainda mais, eu sempre falo, queer people, our flag belongs. Ela pertence Com também certeza, a Deus. com Então, certeza. assim, isso é muito importante. E eu comecei a ouvir. Aí em 2018, tô na academia. Olha que coisa mais aleatória. Tinha acabado de fazer Save by the Page. Tô na academia e eu recebo um direct do Paul. Mas do nada, Gente, do nada. É chocante. ele lê É o seu livro. chocante, é chocante. Ah, porque tem tudo a ver também com a história dele. Calma, no Save você vai by the casar. Page. Olha que loucura. Gente, Tô pegando tudo, tô Olha que ligando loucura. tudo. Eu tô bem, obrigada. Ah, tão se Ah, isso aqui importando comigo é mais hoje? pinga? É mais pinga. Não, porque nunca se importam comigo, dessa vez decidiram. Não, eles vão buscar. Eles vão buscar mais, né? Aí... Acabou? Acabou o álcool? Acabou. Eu vou mandar eles aqui trazerem é do bar. Esse é só Coca-Cola. Ah, ok. Nossa, então eu já tô pra lá. Ela tem. Aí o Paul mandou mensagem assim. Se um dia houver um romance, né? Um livro sobre mim, você vai escrever. Olha que Ele honra mandou isso. gente. Fiquei honrado, lisonjeado, mas eu já falei assim, eu conheço essa indústria. Ali eu já era velhinho da indústria, né? 2018 já tava nessa brincadeira há muito tempo. Janeiro de 2019, eu sinto assim, você vai embora pra Massachusetts de novo. Aí eu falei, meu Deus. E aquilo não sai da minha cabeça. Quando algo não sai da minha cabeça é porque é pra ser. Comecei a me movimentar pra me mudar. Recebo um e-mail do time do Paul falando assim, nós realmente estamos considerando você e nós queremos um pitch chapter. O que é o Pitch Chapter? Pitch chapter, eles queriam assim, qual seria a sua visão pra esse livro? Escreva um capítulo e nos mande. Aí eu lembro, eu falei assim, olha, tô mudando pra Massachusetts, me dá 2 semanas. Olha a loucura também, não tinha nada, zero, não tinha nada, nem um rascunho, não tinha nada. Gente. Cheguei em Massachusetts, eu assisti o filme, não sei se vocês já viram, The Shack, A Cabana. Já. Chocante, adoro aquele livro. Sim. E eu vi aquele filme e do nada veio assim, eu vou escrever o momento que ele tem um transplante. Eu desliguei o filme e eu escrevi a cena inteira, que tá no livro 2, que é o capítulo 3. E mandei. Mas você sabia da história dele? Sabia, porque eu sabia que tinha um transplante, mas os detalhes eu fui procurar. Então eu usei Você detalhes. Não, mas peraí, Mas como mandou- você procurou isso? Porque, Então, tipo, O Paul, ele escreveu diários a vida inteira. Então, quando ele foi pro hospital para receber o transplante, ele fazia uma entrada. Tá na internet, no WordPress, ele fazia todo dia uma entrada no diário. Então eu achei. Tava tudo lá. Eu achei. Mas aí você mandou uma parte do segundo livro que você tá lançando agora. Que lançou semana passada, 3 anos depois. Então, o primeiro livro você pega o quê? Aí, inclusive, então, você não Isso tinha aqui nada é do primeiro livro? pandemia. Esse livro é livro pandemia. mas quando você coloca sobre sobre o livro no seu site, você coloca que é uma biografia fictícia. Sim. Como é isso? Uma biografia fictícia é quando você cria personagens que honram a realidade da situação, Entendi. mas você tem certa liberdade porque são seus personagens. Então, pra mim, o Broken Miracle é... Primeiro, eu queria honrar todos que foram parte dessa história. O personagem principal dessa história é Paul, É não? o Paul. No livro. Existem Todos os existem personagens 4. são reais aí. Todos. Uhum. Entendi. Da Todos. família dele. Todos. Só que eu inventei nomes. Sim, entendi. Alguns eu adicionei algumas histórias pro personagem. Pra picar mais. Sim. Mas as histórias em si, você foi pegando com quem? Todo A momento família dele? chocante é real. Ele me deu os diários dele, eu li todos os diários do Paul. Entendi. Eu recebi tudo. Foram E o Gianna, 3 meses. Ele falava tudo no Gianna? Tudo. Eu passei 3 meses na cabeça Até as dele. coisas mais íntimas. Tudo. Para! Gente, Tudo. então você sabe a vida dele mais que tudo. Fui pra Salt Lake City. Sim. E eu ainda fui pra Salt Lake Se City. Ele você era soltasse mormon? aquilo ali... Hã? Ele era mormon? Uhum. O que é mormon? Gente, eu sei de tudo, tá vendo? Não, Ele quando ele falou era. Salt Lake City, eu falei mormon. Ele era. Não é mais. Era. O que é mormon? Mormon é... Era. Livro 2. O Tá, que é entendi. mormon, gente? É mormon é religião. Mormon é uma religião. Religião, Não sei né? se Ah, pode sei. considerar É uma religião Eu sei, Mormon, de sei. Salt Lake City. Book of Mormon. The Book of Mormon. Inclusive,
Um dos meus musicais Não vi favoritos. ainda. Número 2. Não vi Primeiro ainda, é Miss preciso Saigon. ver. Book of Mormon é o melhor que Preciso existe, ver. falando sério. Aí tá. E aí ele se inspirou super nesse livro que você fez, Todo Mundo Amou, e saíram em turnê. Como é que foi Aí isso? foi assim. Aí, em 2019, quando tudo acertamos, eu falei, ok, eu quero ir em Salt Lake City, que eu Ok. quero passar 3 dias, eu preciso entrar nessa cultura e ver onde você morou. Eu vi a casa, eu vi o quarto, eu vi o cemitério, eu não vou contar porquê, mas eu vi o cemitério. Eu vi o templo, eu fui no templo dos Mormons, eu entrei no templo dos Mormons, Nossa. até onde me deixaram entrar. Uhum. E aí eu sentei com ele e falei, ok, vamos fazer um mapa da sua vida. E eu vou escolher os momentos que vão estar no livro. E aí eu montei a trama, Desde quando ele nasceu até... literalmente, o primeiro capítulo, Blue Baby. Inclusive o álbum tem, Blue Baby, tem uma trilha que sonora. nome legal pro primeiro capítulo Porque ele nasceu dessa azul. história, né? Ele nasceu azul. Hum. E tem até um álbum, tem um soundtrack com David Archuleta, Tyler Glenn, Paul Cardall. Sim. Foi louco. Foi uma coisa assim, nunca esperei isso. E aí eu falando, de 2019 até 2021, eu escrevi esses 2 livros. Foi assim, Maravilhoso. intenso. E aí você tá agora com uma editora, então. Você é assinado por um agente. Tem uma agente, então, eu Tá. tenho a minha editora, mas Você abriu sua editora. eu tenho a minha editora, a Netoverse, e eu tenho o meu agente, a minha agente, a Susan, que vende as minhas obras internacionais, igual a gente tá agora vendo Mas seus livros que você lança agora é pela sua editora? todos eles, que por legal, enquanto, que sim. legal. Uhum. Já estão aonde? Quais países estão no seu livro? Ah, então, olha que louco. Boa pergunta. Uma O boa mundo inteiro. pergunta. Austrália, eu recebo e-mail da Austrália, do Brasil, então no sul do Brasil, eu tenho vários leitores brasileiros. Legal. Mas eles tudo em inglês. Tudo em inglês. Uhum. Tudo em inglês. Engraçado, Europa né? então, tipo Escócia, aqueles lados assim bem. Sim, Handerbell, então, é mais Europa. sim, sim. É. Muito legal, Pra traduzir um cara. livro é muito difícil? Então, você vende o direito pro time traduzir. Entendi. Não é você É um que time faz. do Brasil. E você tava em turnê agora com essas pessoas. Tava em turnê semana Sobre passada. esse livro. Sim. delícia. Gente, sim. impressionante. Passei 3 dias assinando livros, E conhecendo quando seus leitores. livros virarem filme, eu e a Pietra vamos ter um papel lá? Ah, boa Com pergunta. certeza. Porque eu adoro. Esquece da gente. Você não. Por A favor. gente aqui tá aqui Eu posso ser a pianista. Pode. Eu Pode. posso ser o coração. Claro, não, vocês podem cantar na Tá trilha louca. sonora também. Maravilhosa. Você, Maravilhosa. E você... Quer acabar com seu A filme. gente tá com um tempo super corrido aqui, mas você não canta? Você não tem vontade de cantar, Canto. assim, gravar um... É? O que tu canta? Além Eu de mim. cantava. Modão goiano que eu vi. Modão sertanejo. Tu canta Pense sertanejo? em mim, Ai, chore por mim. Liga pra tô mim, nervosa. não liga pra ele. Para com isso, Eu sou primo da garoto. Maiara e Maraísa. Mentira. ai, que delícia. Tava Nossa, sério? sua voz é Mas muito é bonita. porque acho que Goiás todo mundo é parente também. É, eu sou primo. Não tem isso? Só que a gente nunca se conheceu, tá? Eu Mas sou- a gente é primo. Eu Ah, não, acho sou que eu Paraná, sou primo, né? Não é? Não tem um negócio assim? Eu acho que a gente é primo, né? Eu acho. Agora, a música de louvor, então, da Batista, é comigo mesmo. Nossa, mas a sua voz. Canta uma música de sem louvor, zenith, então, pra amiga. gente Amei. encerrar esse É bate-papo. mesmo em Deixa eu encerrar falar um gospel? negócio. Gospel? Não, vamos esperar. Vou cantar do meu tio. Vou cantar do meu tio. Canta um gospel, depois Qual que é canta seu tio? um Quem é seu tio? galopeira lá, porque a gente termina lá em cima. Quem é essa menina de vermelho? Vem pro baile só pra ver. Não, como é que é? Gente, Ah, você canta muito bem. Gata. Ah, Você eu sou cantou essa hoje? gata. Aham. Sim, Anira, beijo. Beijo, Anitta. Olha, o tempo aqui tá super estourado, mas assim, é muito bom falar com você, porque é muita Não, foi um coisa. prazer. É muita A gente coisa. vai ter que fazer uma parte Foi um 2. prazer. Agora, é depois de um conversar com a Pedra, prazer. você vai falar mais coisas do céu e inferno. Tenho certeza. Eu tenho certeza O que agora vai sair em você julho, vai- eu vou ter que criar você vai agora. ficar A inspirado. Petra e a Isabela. Isso, Céu princesas, e inferno. princesas de Lúcifer. É a Olha que lindas usurpadora. princesas. Você é uma usurpadora. Você viu? Ele veio nesse bate-papo e se inspirou e qual As mais é o nome? princesas de Lúcifer. As Ai, princesas que de Luz. lindo! Mãe, Adorei! Princesas de Lúcifer. Isso. Nossa, adorei. Não, Lulu é gente Não, fina. mas Lulu é é gente gente Não, fina. satanistas, tô nem né? Que a aí. gente tem que ter Lulu, a respeito gente de todo tô nem aí, mundo, né? querida. Vai que me cancelam. Eu sou espírita. Imagina tu ser cancelado por um satanista, bicha. Nossa, Ah, vai Acabou não. pra você. Já Vai era. não. Eu amo Satã. Mentira! Tá amarrado em nome de Jesus, eu amo Deus. Mas olha, JD, quero te agradecer muito. Obrigado, Vamos fazer um ladies. brinde, Obrigado. brinde. Thank you. A você. O Ah, podcast seus mais livros, lindo. Aos seus livros. Mais fabulous. Aos seus filmes, aos filmes que vão sair dos seus livros. Obrigado, eu vou ler todos esses livros, de Eu verdade, vou ler porque também. são interessantes. Só Eu vou- de Sim, conversar pra e saber vocês. A Petra vai Olha, aprender a ler só Vou pra ler seu aprender a ler livro. inglês só para ler seu Ah, que livro. honra.
Que honra. Brincadeira, mas Aproveitem. olha, muito obrigada, Isabela, meu amor. Muito obrigado, Pietrão. Amei. Amei estar Amei. aqui com vocês, gente. Amei. Maravilhoso. Você é maravilhoso. Suas histórias são Obrigado. muito inspiradoras. Obrigado. Vocês E é são lindo maravilhosos. A gente vê uma Obrigado. pessoa que saiu de lá, tipo, praticamente do zero e conquistou o mundo. E você vai conquistar mais ainda esse Nossa, mundo. com certeza. E E a gente inspira vai pra lá. pessoas que quem tá assistindo ali, que tem vontade de lançar um livro e nem sabe por onde. Verdade. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar essas pessoas. Ainda mais a- brasileiros, que eu sei que Sim, muito... e tipo, e essas pessoas vão olhar você e vão falar assim, gente, eu posso também. Eu tenho certeza. E é Isso. pra isso que esse podcast tá aqui. Isso. Pra as pessoas inspirarem, sabe? Adoro. E saberem que podem também, sabe? Adoro. E você é a inspiração pra gente. Adoro. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. E você que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Inclusive, se você está ouvindo a gente, não está assistindo a gente, está perdendo, porque estamos belíssimas. Eu tô Assiste, comendo esse assiste. maravilhoso. Não deixa de seguir a Assiste. gente aqui também no Come, amigo, come YouTube, no Instagram, The Drag Podcast, em todas as plataformas digitais. E foi um prazer, foi uma delícia a gente ver vocês semana que vem. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Tchau.